Tião ninguém sabe quem é, Narciso também não. Mas o Tião Balalão, cabeça de melão, é esse moço aqui. Só que eu só vou apresentar o Tião e vou mostrar o que o Tião faz. Depois ele vai dar um recado. O Tião é escritor desses livros, tá? Ele que escreve esses livrinhos aqui de história infantil. A história do Tião Balalão, ela se iniciou há muito tempo atrás, porque a maioria dos contadores de histórias, né, o escritor, ele começou com a ajuda de alguém, com a influência de alguém. Eu tive o privilégio de ainda ter, graças a Deus, um pai e uma mãe que foram contadores de histórias. O meu pai era da região do sul de Minas e a minha mãe também. Então meu pai contava histórias de bichos bravos, que ele dizia, que eram as cobras, eram as onças. E a minha mãe gostava de falar muito a respeito de curadores, de Pedro Malazarte. Bom dia para vocês. Bom dia, crianças, e bom dia, adultos. Né? Essas crianças um dia vão ser adultas. E essas adultas nunca vão poder perder a criança que tem nelas. Eu me lembro que quando era criança eu já contava histórias para os meus amigos, para as minhas amigas, né? E até ganhei uma vez um disco da Dona Baratinha, pouca gente sabe disso, e eu vivia rodando aquele disco lá, foi uma paixão. E aquele disco, ele seguiu a minha vida, a minha rotina. Tanto que essa história, eu comecei a contá-las depois para as namoradas, para os amigos aqui na era da adolescência, né? E até hoje em dia eu conto ela para as minhas filhas e para minha esposa. Em 1986, me aconteceu um acidente. Eu não sou cego de nascença. Eu fui numa festa e eu me excedi. E eu perdi meu carro. E uma árvore entrou na frente e eu... Ó, tem cicatriz na testa. Meu olho entrou vidro. Estava assim mais ou menos porque tem uma lentezinha por cima, tá? Eu já fiz 3 cirurgias, eu não voltei a enxergar. No início, foi muito difícil para mim, sem dúvida. Não só para mim, como para todos que estavam ao meu lado. Porque, como hoje, naquele tempo, eu era uma pessoa alegre, festeira, gostava de viver muito bem, né? Eu era um bom vivant. E, de repente, eu fiquei impedido de ver essa ferramenta que é a visão, que é muito importante, eu perdi. Nessa época, após ter perdido a visão, eu tentei me adaptar. Eu tentei ser locutor de rádio, vendedor, 1000 coisas eu tentava fazer, mas eu não conseguia nada que me realizasse. Aí eu pensei comigo, quer saber do negócio? Não tá com nada. Eu vou dar um jeito de mudar essa vida minha, né? Eu vou tentar ser uma pessoa com deficiência produtiva, porque a diferença minha e a de vocês é só a visão. O resto é igual, ou é mais gordinho, né? Alguma coisa assim. E eu consegui, através desses tempos que eu perdi a visão, indo em escolas, fazendo faculdade, com os meus amigos, com a minha família, que é de suma importância, ter um pouco de superação. Eu ainda estou em estágio de superação. Mas a coisa se iniciou mesmo no ano de 2001, que já fazia 15 anos que eu havia perdido a visão. Eu fui convidado para participar de uma oficina de contação de histórias e eu me lembro que de um grupo de 50 e tantas pessoas, saímos 4 pessoas com deficiência visual para contar essas histórias por aí. Nós íamos nas empresas, nos colégios, e certa época, um grupo envolvido com a cultura, assistindo uma das nossas apresentações, perceberam que nós, pessoas com deficiência visual, não tínhamos expressões facial, corporal. A gente não sabia usar a linguagem do corpo para a plateia. Foi muito importante que nós fizemos oficinas de expressão corporal, espacial e algo mais, e a coisa enveredou para o teatro. Aí minha vida melhorou, porque aí eu comecei a escrever textos que eu adaptei para aquela peça de teatro. Foi muito legal que nós viajamos para Londrina, Maringá, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília. Foi muito legal. Foi nesta época que eu lancei o meu primeiro livro. Está de frente ou está de trás aqui, assim? Tá certo assim? Não. Assim? Não. Assim? Não. Assim? Então esse livro foi lançado em 2004. Ele é composto de 30 histórias que eu escrevi para a peça Cidades e os Olhos, né?
A peça de teatro, né, foi uma transformação do livro do Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis, e passou para Cidades e os Olhos. Foi uma formatação minha do Paulo Brás, né, o diretor, e se transformou em As Cidades e os Olhos. Então foram textos que eu criei para adaptar as nossas apresentações com o texto do Andrés Resso Beladias, que a gente formou essa peça. Foi um sucesso total. Malbrada é uma cidade construída à beira de um lago, repleta de casas com varandas sobrepostas e com ruas suspensas sobre a água, que desemboca em parapeitos balaustrados! E o Tião Balalão Cabeça de Melão, ele no início, ele batalhou para ser aceito, porque ele fugia da paradigmação de contar histórias, né? Que um dizia que a história tinha que ser lida, outra que o contador não poderia ficar gesticulando ou mexendo, ou isso, aquilo. O Tião Balalão, ele arrumou uma forma de interagir com as crianças, onde ele, através de trejeitos, através de gestos, mímicas, uma porção de ridicularidades, vamos dizer assim, ele consegue fazer com que a criança se aproxime, né? Então existe ali aquela interação. As árvores cheias de neve balançavam. As montanhas pareciam um sorvete de gigante. Estava tudo branco, aquele frio. E eu lancei em 2006 essa coleção aqui, que eu costumo dizer que é capa laranjada, né? Por referência, porque eu não enxergo. Engenho da Imaginação 1. Isso foi um projeto Engenho da Imaginação que eu e a minha esposa Argélia, nós elaboramos. Então isso daqui ele é composto de 7 histórias, uma diferente da outra, que fica dentro dessa caixinha, né? E até hoje eu conto as histórias, elas são muito bem aceitas. Tá? Esse lançamento, eu comecei a compor um circuito de contação de histórias, onde eu contava essas histórias nos colégios. E já comecei a perceber aí que o pessoal ficava muito em dúvida, ficava muito curioso de saber como uma pessoa com deficiência visual, no meu caso, conseguia escrever, conseguia contar as histórias. E eu comecei a contar essas histórias, como eu fazia, como eu deixava de fazer, né? Em 2008, novamente através do Promic, eu tive um projeto aprovado. E surgiu aí essa coleção, que é o Engenho da Imaginação 2, que também é composto por 7 livros, né? Só que existe uma diferença entre o 2 e o 1. O 2, ele tem histórias que tem assim uma temática de deficiência, de diferença nas histórias, como a galinha que nasceu de cara para trás, o elefante trombeta, o abacate gordão e mais algumas outras histórias que denotam essa diferença, mas existe nela a superação. Então todas essas diferenças que surgem nessas histórias, no final, elas são superadas pelos encontros, né? A diferença se estabelece, mas depois ela é superada. Era uma vez uma baratinha que queria se casar. Saiu voando procurando um barato, mas um barato tá difícil de achar. Tchá, tchá, tchá. Mas agora aprendi a conviver com pessoas legais assim como você. Você, o Tião Balalão. Desde o dia que eu te conheci, eu agradeço a Deus por ter conhecido um amigo tão legal como você. A quase ia me esquecendo. Obrigado pelo livro da ovelhinha que você me deu. Que isso? Você quer que eu choro? Não. Quem luta sofre, quem sofre vence. Então sofra para vencer. Acha, o que é isso? Meu Deus do céu, dá um beijo aqui, dá um beijo aqui. Beijo. Que é isso? Vou botar num quadro.